Olá, trago hoje sugestão para os adolescentes. São dois livros bem diferentes entre si, mas muito bacanas os dois. O primeiro trata de filosofia. É um livro que introduz os jovens no mundo da filosofia através de uma linguagem simples, de fácil compreensão e de um enredo cativante. É o livro O que é a Pergunta, da autoria de Mário Sérgio Cortella e Silmara Rascalha Casadei, da Cortez Editora. O que acontece neste livro? Um menino e um filósofo encontram-se casualmente numa escola e começam a conversar. E essa conversa vai ser o ponto de partida para uma viagem que eles empreenderão rumo ao reino das indagações. No decorrer desta viagem, nós então vamos conhecendo personalidades do mundo da filosofia e perguntas feitas ao longo da história da humanidade e da filosofia. Vou ler o início do livro para terem uma ideia. Primeiro capítulo tem por título Por que é importante perguntar. Era uma vez um menino. Era uma vez um filósofo. Os dois estavam em uma escola. O filósofo matando saudade de seu tempo de professor e o menino vivendo seu tempo de aluno. O menino viu o filósofo e foi até ele. Moço, posso lhe fazer uma pergunta? E o que é uma pergunta? Puxa, nunca pensei em perguntar-me o que é uma pergunta, mas vou tentar responder. O menino nunca deixava uma pergunta sem resposta. Acho que é quando quero entender algo que não entendo nada, nada. Dizem que isso é curiosidade. Aí então procuramos alguém, um livro, ou a internet para termos as respostas. Aqui na escola faço muitas perguntas e sempre encontro alguém para responder a elas. Algumas vezes, na maioria das vezes, quem responde é o professor. Algumas vezes, quando já perguntei muito na sala de aula, para não ficar chato, pergunto a um colega que esteja ao lado. Parece-me que você gosta de dialogar, disse o filósofo. Dialogar? O que é isso? Quando ao menos duas pessoas começam a conversar sobre algo, já existe diálogo. Nesse momento, o que vale é o verdadeiro interesse de ambos naquilo que o outro diz, para chegar a uma resposta que traga em si a contribuição válida de cada um. O menino começou a empolgar-se. Nossa, pensou ele, acho que esse diálogo vai começar a ficar interessante. Vou continuar perguntando, que era o que ele mais gostava de fazer. Você me perguntou o que é uma pergunta, e eu lhe pergunto, quando surgiu a pergunta? A partir desse início, eles vão então se encontrando todos os dias, conversando, os temas vão sendo trazidos, e à medida que aparece algum dado de, como é que vamos dizer, de informação, essa informação é trazida na margem do texto. Por exemplo, aqui está o texto. Bem aqui apareceu a palavra Diógenes de Sinope. Então, aqui vem a informação. Diógenes de Sinope é considerado um dos fundadores da escola dos cínicos. Seu pensamento baseava-se no desprezo pelas convenções sociais e morais, pregando o retorno à vida natural. É muito bacana esse livro e para os jovens que têm interesse em descobrir afinal que coisa é essa chamada filosofia, o livro é muito bacana.
O outro livro, como eu já disse antes, é bem diferente. É um livro de contos, da autoria de Dilan Camargo, um autor gaúcho, editado pela Editora do Brasil, e se intitula Uma Escada de Areia até o Céu. E o que eu achei interessante é que o livro ele é dividido em 3 partes. Amanhã, e nessa parte a gente tem 5 contos, todos que vão projetando situações relacionadas com o futuro. Depois nós temos o hoje, que também tem 5 contos, todos relacionados a situações que estão acontecendo no presente momento. E, por fim, o ontem, contos cuja ação ocorreu no passado. Na orelha do livro, nós lemos o seguinte: Dilan nos apresenta na primeira parte os mistérios do espaço, que abriga no silêncio e na escuridão mundos que talvez nunca venhamos a conhecer e que, mesmo sem se importarem com a nossa existência, poderiam nos ajudar a compreender nossa origem e nosso destino. Um futuro distópico em que a natureza traz alento diante do totalitarismo, em que a inteligência artificial questiona a humana e que nos leva a refletir a respeito de questões sociais e seus desdobramentos, como a presença tão intensa das redes sociais em nosso dia a dia e seus mecanismos de controle. Se o amanhã é distópico, preenchido por especulação e muitas doses de criatividade, o hoje é totalmente real e é com base nessa premissa que a segunda parte do livro retrata situações com as quais todos nos identificamos de modo mais imediato. Relações familiares, violência, intrigas, distorções, amores. O ontem, por sua vez, traz a delicadeza de pedaços da existência recosturados em memórias cheias de afeto na busca da compreensão do que chamamos destino. Um verdadeiro mergulho nas reminiscências de pessoas de épocas passadas. O livro traz ilustrações muito bonitas de Nat Grego. Vejam as ilustrações. Vou mostrar algumas. Aqui temos uma bem colorida, bem bonita. Depois nós temos aqui, mais adiante, no início de um novo conto, uma ilustração também muito bonita. E assim, para cada conto, em sua maioria, nós vamos ter ilustrações super interessantes. Então, hoje, a sugestão para os adolescentes, 2 livros com propostas bem diferentes, ambos muito bacanas. O que é a pergunta, da autoria de Mário Sérgio Cortella e Silmar Arrascalha Casadei, Cortez Editora, e o livro de contos Uma Escada de Areia até o Céu, da autoria de Dilan Camargo, Editora do Brasil. Divirtam-se.